A meditação de hoje está em Gênesis capítulo 22. No capítulo 21, nós vemos a promessa sendo cumprida, a alegria do filho que nasceu, o filho tão esperado. E agora no capítulo 22, o Senhor pede esse filho em sacrifício. Abraão já tinha sido provado de diversas maneiras. A primeira vez foi quando o Senhor Deus lhe manda sair da sua terra, do meio da sua parentela, sem lhe dar uma certeza de onde ele iria, algo que seria revelado durante o percurso, mas ele obedece e sai confiando no Senhor. E aqui também ele foi provado de uma forma extrema, né? Poderíamos dizer que aqui foi o clímax da provação de Abraão. Mas o apóstolo Pedro, ele fala que toda fé deve ser provada, assim como o ouro que é provado no fogo, a fé também deve ser provada. É bom que a gente saiba que a nossa fé, ela vai ser provada, ela deve ser provada. E a palavra de Deus mostra o Senhor Deus provando seus filhos. E sempre que Deus tem algo maior na nossa vida, Ele nos submete a alguma provação para que o melhor de nós possa ser apurado, assim como o ouro. Satanás não, Satanás ele tenta visando o pecado, visando a iniquidade, a destruição da vida humana. Como João 10:10 diz, o Senhor Jesus quem disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito da tentação de Satanás. Mas quando Deus nos prova, Ele prova para apurar o que nós temos de melhor, para despertar o valor que nós temos. E isso aconteceu aqui na vida de Abraão. Mas Abraão passou mais uma vez nesse teste. Quer dizer, Abraão passou em mais um teste dessa vez. Abraão, ele obedeceu de forma plena. Abraão obedeceu de forma instantânea, saiu imediatamente e foi cumprir o propósito do Senhor. E a gente vê na vida de Abraão uma convicção tão grande. O texto não diz que ele avisou Sara. Ele tinha uma convicção tão grande que ele voltaria com o filho. Se nós observarmos ali no texto, quando ele chega ao pé do monte, ele diz aos servos: ficai aqui, que nós, havendo adorado, voltaremos para vós. Então ele coloca no plural ali, dizendo: nós vamos voltar para vós. Abraão tinha convicção de que voltaria. E o próprio escritor aos Hebreus fala que Abraão, crendo na promessa da descendência que o Senhor Deus tinha feito para ele, que seria em Isaque, crendo nessa promessa, ele confiou que o Senhor Deus poderia trazer Isaque dos mortos, poderia ressuscitá-lo. Quer dizer, mesmo que ele fosse oferecido, a fé de Abraão era tão grande que ele acreditou, ele confiou que o Senhor Deus poderia trazê-lo dos mortos. A gente percebe também a obediência de Isaque, que nesta época era um jovem, era forte, o seu pai já em idade, fraqueza, ele poderia muito bem ter resistido, mas ele obedeceu. E do mesmo jeito que Abraão disse para o Senhor: eis-me aqui, o seu filho Isaque também disse para ele: eis-me aqui. Então, submeteu-se completamente ao pai ali, naquele momento do sacrifício. Mas uma pergunta interessante foi feita por Isaac no decorrer do caminho, né? Onde está o cordeiro? Essa pergunta de onde está o cordeiro, ela vem ser respondida plenamente por João Batista, já no ministério aqui de João Batista, o precursor de Cristo, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Abraão já sabia. Abraão disse que o Senhor iria providenciar o cordeiro. A fé de Abraão profetizou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente percebe também o trabalhar de Deus é muito diferente da maneira como nós pensamos ou até gostaríamos que ele trabalhasse. Na vida de Abraão, ele manda Abraão sair da sua terra e ir para um lugar que ele ainda ia mostrar.
Ele poderia ter passado tudo antes, mas ele disse: eu te mostrarei, porque ele vai gradualmente, progressivamente, revelando o projeto dele na nossa vida. E com o cordeiro ali que estava preparado para o sacrifício, somente no último instante que o cordeiro foi revelado, foi mostrado ali. Então é dessa maneira que o Senhor Deus trabalha, provando a nossa fé, esperando o momento exato para entrar em ação na nossa vida. A gente vê que somente quando nós estivermos no monte do sacrifício que nós veremos a providência de Deus. Antes disso, jamais teremos essa experiência ou esse testemunho para contar. Percebemos ali que o mar se abriu somente quando o faraó já estava prestes a alcançar o povo de Israel. Nós vemos que Pedro ali na prisão, ele só foi libertado pelo anjo do Senhor já algumas horas antes da sua execução. Então, Deus, ele nos prova. Deus, ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. Mas no final, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, se nós perseverarmos na fé, nós veremos a providência que Deus já tem preparado para nós. Mas é só para aqueles que chegarem até o momento onde a fé se manifesta, onde o poder de Deus se manifesta, trazendo à tona a resposta de Deus e o milagre na nossa vida. Então, que possamos aprender a confiar em Deus e saber que Ele sempre chega na hora exata. O Senhor nunca se atrasa. Somente uma fé perfeita em Deus pode nos dar essa convicção e essa certeza. Do mesmo jeito que José teve confiança para declarar para Faraó, dizendo: Deus dará resposta de paz a Faraó, que nós também tenhamos esta convicção para saber que o Senhor Deus, o nosso Senhor, é aquele que sempre nos dará uma resposta de paz. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.